Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast. Hoje a gente vai falar sobre um tema que está ganhando cada vez mais destaque na região da fronteira: o mercado imobiliário do Paraguai. Alto Paraná, conhecido por décadas como um polo de comércio e turismo, principalmente por causa de Cidade Leste, que está se transformando também em um dos principais destinos de investimentos imobiliários da América do Sul. Para entender melhor esse movimento, as oportunidades que ele traz e os desafios que vem junto, eu converso hoje com Fabrício De Clécius, fundador da Safira Business, uma incorporadora que vem aí para contar um pouquinho para a gente o que é esse mercado imobiliário. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Cida. Obrigado pelo espaço. Obrigado à Rede Jovem Pan. Realmente, o Paraguai e Cidade Leste está vivendo um momento histórico, né? Cidade Leste está deixando de ser somente uma fronteira, um polo de turismo de compras e está virando um polo de investimento, Cida. Para contar um pouquinho isso, eu queria dizer um pouco da minha história. Filho de mãe paraguaia, pai brasileiro, vi uma oportunidade como uma empresa familiar de montar uma incorporadora em Cidade Leste, a segunda cidade mais importante do país, ressaltando. Paraguai é um país onde ele é um grande produtor do agro, né? E 80% das empresas do agro estão assentadas em Cidade Leste. A gente viu essa oportunidade e da demanda de apartamentos, da demanda de casas em Cidade Leste. Então a gente acabou investindo isso na cidade, e com nós, outros empresários também vendo essa oportunidade, estamos fazendo com que Cidade Leste também se torne um polo de investimentos para estrangeiros e para as pessoas locais. Por que esse boom imobiliário está acontecendo? Eu acredito, Cida, sinceramente, pelas oportunidades que o Paraguai vem trazendo com relação aos investimentos. Ciente de muitas pessoas, ciente dos brasileiros também que estão vindo ao Paraguai investir. A carga tributária, a estabilidade política, a estabilidade judicial é um atrativo para as pessoas, para as empresas que estão vindo no Paraguai. Então a demanda vem aumentando e consigo as empresas que vêm vindo para o Paraguai a investir no setor imobiliário. O que diferencia aí Cidade Leste no setor imobiliário de Assunção? Bom, realmente é uma pergunta muito interessante. Assunção é a capital do país, certo? Mas o fluxo de negócios entre estrangeiros, principalmente brasileiros, voltando a tocar no assunto do agro, também a parte das indústrias de maquila, certo? Também temos os estudantes que vêm para estudar em Cidade do Leste. Então, eu acredito que o Alto Paraná e, por consequente, Cidade do Leste é um destino bastante procurado hoje para os investidores. Agora, é um mercado bastante competitivo. Nós estamos no Brasil do lado de cá, mas a gente tem muitos investidores indo para o Paraguai. E também, não só investidores do Brasil, mas de outros países também, é isso? Correto, isso mesmo. Na verdade, o investidor brasileiro ele não está saindo do Brasil. Ele está tendo o Paraguai como uma opção de negócio, pela rentabilidade, pela carga tributária que o Paraguai oferece hoje aos investidores. É muito interessante comparando com o que o Brasil hoje cobra de impostos. Então, esse foi um dos atrativos, e além de outros incentivos que o governo paraguaio está tendo com os investidores. Realmente não são só brasileiros, existem investidores europeus, americanos, de várias partes do mundo que estão vindo e estão vendo o Paraguai como a ninha bonita, digamos assim, da América Latina. Quais são as maiores oportunidades de investimento hoje em Cidade Leste? Cidade Leste tem várias oportunidades de investimento. Eu, por exemplo, estou no ramo da construção civil. Eu acredito que é um ramo bastante sólido, é um ramo emergente, no qual você tem uma valorização muito boa dos imóveis, né? Também a rentabilidade hoje,
com relação a outros tipos de investimentos, é muito atrativo o ramo imobiliário, né? E além da vantagem das pessoas que estão investindo do Brasil no Paraguai, que eles estão dolarizando o capital deles, entende? A gente, por exemplo, tem produtos na Safira Business que dão uma rentabilidade de 8 a 10% ao ano, em dólares. Sabe? A valorização nossa de um imóvel na planta até a entrega do imóvel em 2 a 3 anos é de 25 a 30% em dólares, com uma garantia física, uma garantia real. Então eu acredito que o setor imobiliário hoje é o setor de mais valorização e de mais procura de investimento dos estrangeiros no Paraguai. O crescimento do Paraguai é uma coisa que a gente vem chamando a atenção de todos os países, de vários países. O Brasil mesmo sempre está falando do crescimento do Paraguai. O setor imobiliário, são vários setores que têm crescido nisso, né? Correto. Estima-se, o Ministério de Economia do Paraguai estima que vai ter um crescimento do PIB esse ano de 4% até quase 5%. Isso é muito positivo. Entendeu? Além do que o Paraguai, hoje ele tem grau de investimento. Ele foi auditado por uma agência que mede os riscos, né? E ele conseguiu esse grau de investimento, né? Com isso veio muitas empresas internacionais e também mantendo sempre assim a taxa de inflação e tudo mais, que são coisas que já vem comentando e muita gente já está sabendo, por isso que estão vindo buscar estar no Paraguai, uma opção a mais de negócio o Paraguai. A intenção nossa é demonstrar que o Paraguai ele é uma boa opção de negócio. A intenção nossa não é trazer os brasileiros ou que os brasileiros saiam do Brasil, não é isso. A nossa intenção somente é ter o Paraguai como uma opção de negócio para você que está aí, que tem vontade de investir, tem vontade de dolarizar o seu capital. E é uma boa oportunidade. Então, sejam bem-vindos ao Paraguai e estamos às ordens com a empresa Safira Business. O mercado de 2022 até 2024, ele cresceu? Faz um panorama para a gente do mercado imobiliário. Interessante, muito interessante. Eu vou te fazer um panorama do 2022 e o porquê também o boom imobiliário em Cidade Leste. Cidade Leste era uma cidade netamente enfocada ao turismo de compras. Certo? Isso veio mudando com as empresas de agro. O que acontece? Muitos empresários começaram a construir edifícios, apartamentos para aluguéis. Nunca foi pensado na venda de imóveis. Isso foi criado agora, 2022 para cá. Começaram a ter os empreendimentos com intenção de venda. Anteriormente era com intenção de aluguéis. Então, por isso não tinha um mercado, porque não tinha um produto. Agora a gente tem produto, não só a Safira Business, como várias construtoras que estão no Paraguai. Já temos esse produto. Então, o crescimento não tem em porcentagem, mas foi muito grande o crescimento de edifícios, de prédio, e a gente tem uma projeção muito positiva para daqui 3 a 5 anos, que Cidade Leste vai ter um boom imobiliário muito maior do que já está acontecendo. Hoje está acontecendo muitos rumores, muitas notícias, mas ainda não começaram a levantar os edifícios. Para você ter uma ideia, a gente tem informação que temos mais de 20 projetos a 25 projetos de edifícios aprovados pela Prefeitura de Cidade Leste. Então, daqui uns 2, 3 anos, o setor imobiliário vai aquecer muito. Esse é o momento oportuno da pessoa vir a fazer esses investimentos no setor imobiliário. Basta olhar daqui de Foz do Iguaçu o cenário, os prédios que estão surgindo. É um panorama bastante interessante que, vez ou outra, eu me pego e tenho certeza que outras pessoas que estão nos assistindo também. É um cenário bem diferente do que foi anos atrás. Muito diferente. Não tem nenhum produto imobiliário saturado. Diferente de outras regiões do Brasil, outras regiões do Paraguai também que não tem. A demanda nossa é tão alta que a gente não tem produtos saturados. Muito interessante a sua pergunta. Durante a Expo, que vai ter no dia 6 e dia 7,
Eu vou fazer um one shot, um painel de perguntas, onde vai estar o governador do estado de Alto Paraná e vai estar o diretor da IN, Instituto Nacional de Estatísticas do Paraguai, onde ele vai mostrar com números o déficit habitacional que a gente tem em Alto Paraná. Então, todo investidor que hoje quiser adquirir, já seja para aluguel temporal, já seja para aluguel mensal, hoje é o momento da pessoa adquirir um imóvel no Paraguai, porque não está saturado. A demanda é maior do que a oferta. Tendo em conta que os custos e o preço dos apartamentos e os preços dos imóveis no Paraguai, eles estão mais econômicos do que comparado com o Brasil. Não é porque o Paraguai ganha menos, Cida. É porque o Paraguai incentiva a construção. Os nossos impostos são mais baixos. Então a gente consegue repassar um custo baixo do apartamento para o cliente final. Que tipo de opções também que a gente pode dizer, de produtos que deixaram de ser oferecido, mas que o mercado ainda demanda? O mercado ainda demanda aquele produto para o consumidor final. Como tem muita gente investindo em produtos compactos, né, focados netamente para aluguéis temporário, aluguel mensal, Airbnb, enfim, muita gente está focando nesse tipo de produtos e estão deixando de atender o consumidor final, que é a família, que é a pessoa que vai formar uma família, que ela quer um apartamento um pouco maior. E a Safira Business, pensando nisso, a gente, né, trabalha então em cima de produtos de luxo, produtos amplos, sem deixar de atender também o investidor de compacto. Então, a Safira ela é muito democrática no sentido dos lançamentos e o produto. A gente quer atender todo o mercado da melhor forma possível, mantendo sempre a qualidade das nossas construções. A proposta de inovação é isso? A tecnologia e inovação? Inovação, sustentabilidade, toda a parte de metros quadrados pensados, Cida. Essa é a palavra hoje em dia. Não adianta você comprar uma unidade muito grande, ela vai ter um custo maior, no entanto, de repente, ela vai ter metros quadrados ociosos. A Safira Business, ela pensa tudo nisso, ela coloca os metros quadrados pensados para que você tenha uma boa comodidade, para que você tenha um bom apartamento, ao mesmo tempo num preço justo. E que a sua rentabilidade seja cada vez melhor. Então, isso é o nosso estilo da Safira, sempre mantendo o luxo e exclusividade, porque a gente coloca, por exemplo, o Gran Safira é um edifício que a gente tem 4 apartamentos por andar, super exclusivo, entendeu? E os metros quadrados super bem pensados, entregamos semi-imobiliados os apartamentos, já com toda a domótica, comando de voz, entrega com fechadura eletrônica, a gente já entrega bem facilitando para o comprador a hora dele usar o produto. Essa semana a gente conversava com colegas da imprensa de pessoas que, ao invés de atravessar a ponte todo dia, estão indo morar em Cidade do Leste. Isso é uma realidade que a gente estava comentando e constatando. Juridicamente, é seguro comprar? É um investimento bom? Sim, com certeza. Com certeza. Reforçando o que você está dizendo, a gente tem clientes nossos que tem casas em Foz do Iguaçu, em condomínios de luxo, certo? Mas eles compram apartamentos, eles têm produto com nós, com a Safira, justamente para evitar essa ida e vinda aqui da ponte, que hoje a gente acabou atrasando contigo, até te peço desculpa, mas a gente teve na ponte aí, ficamos 2 horas. A fila estava grande. 2 horas, então a gente tem clientes que moram em Foz, tem casas em Foz, mas como trabalham lá, acabam adquirindo algum imóvel nosso e acabam ficando por lá. Com relação à documentação, essas documentações são todas transparentes. A Safira Business ela tem empresas que podem assessorar ao cliente que quer vir. A gente tem um departamento de logística, a gente busca o cliente no aeroporto, leva, apresenta ele para o cartório, faz o segmento na parte de documentação. A gente dá essa assistência e facilidade para os nossos clientes. Agora a gente tem um fato bastante interessante, o perfil do comprador.
Ele vai desde o jovem, nos conta um pouquinho, para a gente ter um amparo também para o jovem, que de repente precisa se instalar em Cidade Leste, ou já está em Cidade Leste e quer ter um empreendimento seu. Sim. Bom, com relação à idade de investimento, de investidores no Paraguai, a gente tem uma idade muito abrangente. Temos investidores desde 20 anos de idade até investidores de 70 anos de idade, né? Então, de acordo com a oportunidade que o investidor quer, independente da idade dele, a gente tem produtos que vão atender toda a faixa etária, entendeu? Mas a gente tem idades de toda a faixa etária já investindo no Paraguai, visando coisas a futuro. Ou seja, se instalando realmente porque ele tem um projeto de vida no Paraguai. Sim. Isso? Não somente ter um projeto de vida, como, por exemplo, alguns clientes que eles têm imóveis no Paraguai netamente para renda, mas o endereço fiscal dele é no Brasil, né? Temos clientes que sim querem morar, querem endereço fiscal no Paraguai, entendeu? E moram no imóvel. Também temos. Existe uma demanda real ou tem algum tipo de especulação imobiliária também nisso lá? Bom, sempre no setor imobiliário se fala de especulação. Esse é a incógnita, né? Eu acredito que pela demanda e Cida, você está quantos anos aqui em Foz do Iguaçu, na nossa fronteira, acompanhando esse crescimento? Eu não vi a população de Cidade Leste ou a população do Paraguai diminuir. Eu só vi aumentar, né? Tanto é com empresários, tanto é com as indústrias, com estudantes. Então a nossa demanda não é especulativa, a nossa demanda é real. Isso eu posso dizer, não com palavras, eu posso dizer com número. A gente tem um empreendimento, o Gran Safira, uma torre de 25 andares, 72... É o maior? Vai ser o maior? Da região do quilômetro 4 é o mais alto por enquanto, mas tem empreendimentos maiores já lá. Essa torre são 72 apartamentos, foi lançado agora em julho, foi lançado em abril, nós temos 6 meses de lançamento, certo? E estamos com 80% vendido. Olha, então não existe especulação, não é palavra, são números. Estamos com 80% vendido dessa torre de 25 andares com 72 apartamentos. Então, essa especulação imobiliária em Cidade Leste ainda não chegou. Agora, o que o estrangeiro ele tem que perceber, ele tem que cuidar para quando ele for fazer um investimento? Que cuidados que ele tem que ter? Eu recomendo sempre procurar tirar sempre referência da empresa que você vai investir. Eu recomendo você sempre fazer uma triagem das pessoas com quem você está se relacionando. O Paraguai é um país que tem muitas boas pessoas, mas também tem os riscos como qualquer outro lugar, como qualquer outro país onde você vai investir. Eu recomendo ver bem as documentações, eu recomendo que faça as coisas paulativamente, sem apuro, não vai nessa febre, não quero comprar, veja bem se o preço que estão te oferecendo é um preço justo, porque ninguém vende sonho, então você não pode comprar um carro 0 km por um valor muito baixo, isso tem que chamar a atenção, entendeu? Então são esses tipos de cuidados. Como eu já falei, eu me coloco à disposição, Safira Business é a nossa empresa, a gente tem toda a logística, todas as documentações, a gente dá essa assistência para o estrangeiro que quer vir no Paraguai. A gente dá toda essa logística, acompanhamento, independente de se compre da Safira ou não, mas a gente gosta de atender bem e de brindar uma assistência às pessoas que estão vindo aqui. Eu sou brasileiro, de mãe paraguaia, com pai brasileiro, e eu tenho esse orgulho de estar trabalhando nesses dois países que amo de paixão. E para a gente até tirar uma curiosidade aqui, o impacto econômico, você está falando de um edifício aí de quantos andares? Se a gente for imaginar mão de obra, mercado imobiliário, produtos, equipamentos sendo comprados, é uma geração muito grande na economia da cidade também que vocês estão fazendo, né? Por isso que eu te comentei sobre que Cidade Leste está vivendo um momento histórico.
Então a gente está criando fonte de emprego, a gente está criando fonte de renda, a gente está criando também algumas fundações para ajudar as pessoas mais carentes. Sim, a gente tem a preocupação social que também. Bacana. Sim, a gente está criando oportunidades de negócio. Então, hoje Cidade Leste está passando por esse momento histórico. Isso vai ser transmitido na nossa Expo, que eu reforço novamente o convite, do dia 6 ao dia 7 de novembro, no Hotel Nobile. Estande da Safira Business vai estar lá. Cida, você vai estar lá com a gente, a Jovem Pan vai estar com a gente, vai estar fazendo entrevistas com o nosso governador, vai estar fazendo entrevista com autoridades do Paraguai que vão poder avalizar o que eu estou dizendo aqui. Entendeu? A nossa intenção aqui não é somente vender, a nossa intenção aqui é demonstrar o que o Paraguai está se tornando. A nossa intenção é aumentar cada vez mais as oportunidades das pessoas aqui na fronteira. Agora nos conta um pouquinho qual é o maior mito sobre investir em Cidade do Leste. Tem algum mito aí que a gente pode destacar? Eu acho que até agora só tem coisa positiva. E não é só eu que falo, né? Tem muita gente já fazendo esses podcasts, falando das empresas. Tem empresas brasileiras conceituadas e grandes, né, que eu não sei se eu posso mencionar alguma aqui, mas que eles já estão com indústria no Paraguai, fazendo o sistema de maquila, né, que tem um incentivo fiscal muito grande do nosso presidente do Paraguai, né, Santiago Penha, de 1% de imposto. Você imaginou? Você produzir e pagar 1% de imposto? Fabrício, fala um pouquinho para a gente qual é o maior mito sobre investir em Cidade do Leste. Bom, eu acredito que só tem coisas positivas de investir, não só em Cidade do Leste, senão no Paraguai. Eu não vejo algum mito significativo, ao contrário, só vejo apoio tanto do setor público-privado, né, e coisas positivas e crescimento. Tanto é que empresas brasileiras conhecidas e conceituadas aqui já estão com indústria no Paraguai, já estão exportando pela lei Maquila, né? Então, gostaria também de saber se existe algum mito, porque todos os investimentos que eu fiz lá, nenhum foi mito. Tanto é assim que num lapso de 2 anos a gente já está por nosso 3º lançamento, entendeu? Uma torre já entregue 100%. E a outra torre agora de 25 andares vendida 80% em 6 meses e já projetando a 3ª torre. Então, eu acredito que... Eu também gostaria de saber se existe algum mito. Agora, nos fala um pouquinho como que você vê a cidade daqui a 5 anos. Bom, a gente está trabalhando, Cida, para a cidade ter um crescimento ordenado e sustentável. Não adianta crescer desordenada, entendeu? Não adianta. Para isso... Hoje, a gente está formando a Câmara de Desarrollo. Desarrollo é incorporadora, traduzindo. Então, é uma Câmara de Incorporadoras, onde estamos as maiores construtoras e as maiores incorporadoras. A gente vai lançar a nossa Câmara na Expo. Amanhã vamos assinar os estatutos. Para quê? Para que a gente possa trabalhar de forma bem próxima do setor público, da nossa governação, da nossa prefeitura, entendeu? Para fazer esse crescimento de forma ordenada. Eu acredito que Cidade Leste tem um potencial enorme e eu acredito que em 5 anos Cidade Leste vai ser digna de alguns exemplos de crescimento. A gente vai ser exemplo para algumas cidades que acreditaram e que apostaram, assim como a gente está apostando em Cidade Leste. Agora, que parcerias público-privada podem impulsionar ainda mais esse crescimento? Eu acredito que sempre trabalhando de forma conjunta, né? O setor público, ele ouvindo o setor privado, as necessidades dele, ele mitiga muitos erros, né? Porque não adianta o setor público ter um investimento, sei lá, em algum setor e a gente que é do privado ter outra necessidade. Caminhando de mãos dadas, a gente tem um crescimento mais objetivo e mais rápido. Eu acredito que é isso.
Qual que é a previsão que eles querem construir como indústria, não apenas como empresa? Como é que é isso, né? Tem muita gente indo para a indústria, tem muita gente indo para empreendimentos. Como que é esse mercado, essa conciliação que se vive? Bom, o Paraguai ele é muito dinâmico, porque ele é uma oportunidade hoje de investimento. Então ele não é diretamente focado só a construção civil ou só a indústria. Ele é bem abrangente, ele é dinâmico. Então, qualquer área, qualquer setor, seja ele de setor de serviços, seja ele de setor industrial, construção, têxtil, ele abrange tudo isso. Então, eu acredito que realmente é um momento e a pessoa tem que buscar a viabilidade da sua empresa, se ela é viável e se existe essa oportunidade, abraçar, entendeu? Fabrício, fala um pouquinho sobre a Safira Business. Vocês têm projetos em andamento, porque você já disse que 80% da torre já está vendida. Então, vocês já estão trabalhando em novos projetos. Correto, a gente já tem outros projetos encaminhados, né? Vamos lançar mais a terceira torre. E a nossa projeção para daqui 2 anos, a gente lançar 500 apartamentos em Cidade Leste. Então, vem muita coisa boa, vem muita oportunidade de investimento. Convido a quem queira investir em Cidade do Leste ou no Paraguai, a ficar atento às oportunidades com a Safira Business. Olha, a gente só tem que agradecer, muito obrigada pela sua presença, por vir compartilhar com a gente, com os nossos acompanhantes, nossos internautas que nos acompanham, quem está nos assistindo, esse programa que foi tão claro a respeito de investimentos no Paraguai, que a Safira Business está trazendo aqui para a gente. Nós só temos a agradecer e é interessante ver Cidade Leste cada vez o quanto ela cresce, o quanto ela se desenvolve. E eu sempre digo, se Cidade do Leste vai bem, Foz do Iguaçu vai bem. Correto, sou eu que agradeço, quero deixar uma pequena mensagem. A minha visão é muito clara com relação à Cidade Leste, a Foz do Iguaçu também, como você mesmo comentou, se cresce um, cresce o outro, né? São cidades irmãs. Eu acredito em 5 anos e estamos trabalhando para isso. Em 5 anos, Cidade Leste vai ser o maior polo de investimento do Paraguai, pois a gente tem uma situação geográfica muito favorável. A gente está na fronteira com a Argentina, com 46 milhões de habitantes, que estão vindo investir no Paraguai. A gente tem a fronteira com o Brasil, com 212 a 213 milhões de habitantes. Então, você imagina a oportunidade que a gente tem hoje em Cidade do Leste. E se a gente for analisar 300 quilômetros de área aqui, a gente vai para mais de 1 milhão de habitantes conversando e querendo se desenvolver junto, né? Vamos trabalhar para isso. A Safira Business está apostando bastante, não só no Paraguai, como também no Brasil. A gente tem projetos sociais também aqui. E, enfim, muito obrigado mais uma vez. Eu me coloco à disposição e reforçar o convite, dia 6, dia 7 de novembro, a nossa Expo. Vamos estar com um stand para receber quem tiver curiosidade ou tiver a intenção de investir no Paraguai, conte com nós. Muito obrigado. Também quem tiver interesse ou curiosidade pode seguir a gente nas redes sociais. Safira com PH, Safira Business, né? PY. Safira Business PY. Safira com PH. Obrigada, Fabrício. Continue nos acompanhando no canal no YouTube, porque logo ao longo dos próximos dias nós vamos trazer mais entrevistas com empresários, especialistas e autoridades que estão ajudando a construir o futuro da nossa região. Muito obrigado e até o próximo podcast. Até o próximo.